eu resolvi gravar rapidinho esse vídeo para explicar o caso para vocês. Os erros se repetiram do caso final da segunda unidade por causa da substitutiva. Então eu achei por bem eu gravar esse vídeo bem rapidinho para que vocês possam fazer a final de forma mais construtiva e que vocês tenham um resultado mais promissor. Então, gente, a primeira coisa que a gente observa nesse caso, quando o paciente chega, é que o cara tem uma destruição muito grande de estrutura dentária, né? E de doença periodontal, porque a gente observa black spaces aqui, tá? Então, perda de elemento. Eu tenho que fazer um exame periodontal criterioso. Ele já chegou com as radiografias em mãos. Então, nas radiografias, eu percebo que tem uma perda óssea em alguns sítios, até de metade da raiz, né? Aqui já é quase terça apical. Aqui eu já tenho uma perda na mesial muito grande. Então, pessoal, eu tenho que fazer essa sondagem e preencher meu periograma. Mas o caso, ele mostrou pra gente que esse paciente, ele tem, apesar de ter muito cálculo, e cálculo não é fator etiológico da doença, como algumas pessoas colocaram nos casos, cálculo, ele é fator retentivo. Como eu falo para vocês, o que é retentivo? Se eu vou brincar de massinha de modelar e tenho um anel na mão e estou brincando com a massinha, essa massinha pode ficar retida no meu anel? Então, o anel é um fator de retenção, um fator retentivo. Então, o cálculo é um fator retentivo do biofilme, entenderam? Então, ele não é fator etiológico, ele é fator retentivo. E esse paciente ele tem 30% de índice de placa visível, o que é alto, mas é aceitável. 50% dos sítios com sangramento, e vocês podem perceber, ó, nessa imagem aqui, que eu tenho aqui um certo inflamação aqui nessa margem gengival e tem uma restauração, ó, várias restaurações insatisfatórias. Gente, pelo amor de Deus, cuidado com isso. Dentistas, eu vejo muito dentista que mete resina nessas lesões e acabam ferrando o periodonto do paciente. Não pode acontecer, tá? Então o paciente chegou, você fez a anamnese, beleza, viu que ele tem bolsas de 2 a 5 milímetros e que ele tem perda de inserção que varia de 5 a 10 milímetros, né? E a gente pode ver que por que ele tem um nick menor do que a profundidade, maior que a profundidade de sondagem, porque ele tem muita perda de inserção, ó, muita perda de estrutura periodontal aqui e dentária. E essa perda aqui que ele tem, muito provavelmente não é por doença periodontal. Ele tem doença periodontal, mas isso aqui tudo não é. O que pode estar associado a isso? Aí eu tenho que fazer o estudo dos hábitos desse paciente para a gente levantar, porque não adianta eu tratar e ele permanecer com esse hábito, ok? Ponto número 1. Ponto número 2, tem supuração nesses dois sítios aqui, ó, 11 e 12. E a gente viu nas radiografias que é um paciente que tem implante. Então, muito provavelmente, ele está tendo perda de osso nesse implante. Então, outro sinal de alerta, gente, é impossível você instalar implante em um paciente com doença periodontal. Esse paciente vai desenvolver doença periodontal. E se ele fizer o tratamento, ele tem que fazer o acompanhamento, ok? Beleza. A primeira pergunta que eu. Sim, a primeira pergunta que eu fiz para vocês foi sobre qual o diagnóstico do paciente. Gente, quando eu olho um paciente desse, eu tenho que dar o diagnóstico periodontal. Qualquer paciente, eu tenho que dar o diagnóstico periodontal, eu tenho que dar o diagnóstico endodôntico nesse caso, eu tenho que fazer o teste de vitalidade em todos esses dentes. Você percebe que tem dentes que a gente enxerga o conduto, ó, o conduto. Então a gente tem que fazer teste de vitalidade, dar o diagnóstico endodôntico, dar o diagnóstico da oclusão desse paciente, porque para saber se ela está interferindo, diagnóstico dos hábitos desse paciente, nível emocional desse paciente, porque tudo isso interfere nisso aqui. Ah, professora, isso aí não é para mim não, nível emocional, claro,
O paciente lhe procurou para você resolver o problema dele. Então você tem que ter uma aproximação com esse paciente para resolver. E se ele tem um problema emocional associado, você tem que identificar esse problema para encaminhar, ok? Porque isso aqui não é normal. Vocês veem que o caso é bem grave mesmo. Então, gente, a primeira pergunta que eu fiz para vocês é qual é o diagnóstico desse paciente? Não foi dado as informações do teste de vitalidade, mas vocês já sabem que tem que fazer o teste de vitalidade. Esse tipo de lesão muito profunda pode proporcionar uma lesão endopério, mas eu não quis deixar mais complexo o caso. Então eu não coloquei as lesões endopérios, tá? Aí, a outra coisa que a gente tem que fazer é avaliar os hábitos, como eu falei para vocês, se você quer trauma de escovação, e a oclusão. Se ele está tendo contato prematuro, se ele está, quando ele faz lateralidade, se ele está desocluindo, para ver se isso também está interferindo, porque muito provavelmente um paciente desse ele pode ser reabilitado, inclusive com aparelho, ao final do tratamento. Aí a gente vem para o diagnóstico periodontal agora. Gente, se esse paciente ele tem perda de inserção de 5 a 10, ele não pode ser estágio 1 e estágio 2, certo? Ele vai ser estágio 3 ou estágio 4. Esse paciente ele tem perdas de dentes, mas desses dentes não são mais do que 5, né? Eu acho que ele tem ali, eu acho que, se eu não me engano, ele perdeu 1, 2, 3, 4 dentes. Então, esse paciente, ele vai ser um paciente estágio 3. Professora, muita gente não justificou, colocou a resposta e não justificou. Como é que eu justifico? Simples. O grau de severidade da doença tem o estágio 3, porque esse paciente tem perdas de inserções maior que 5 milímetros. Na radiografia, a gente percebe que a perda óssea se estende mais da metade do terço apical. Esse paciente perdeu tantos elementos dentários, no caso aqui, 4 elementos dentários, tá? A profundidade de sondagem tem bolsas que são maiores que 5. A gente percebe nessa radiografia perda óssea vertical, aqui ó, perda óssea vertical, tá? Então é assim que eu justifico o caso. Não tem envolvimento de furca, e a gente vê muitos defeitos na crista óssea aqui, ó, bem moderados, em média raiz. Então, é assim que eu justifico o caso quanto ao estadiamento, quanto à severidade da doença, ok? Quanto à distribuição, gente, eu vou justificar de acordo com os sítios envolvidos. Essa informação eu não dei para vocês, mas quando eu dei o periograma do outro caso, vocês tinham que calcular quantos sítios tinha perda óssea. Então, vocês iam usar a informação do NIC. Quantos sítios eu tenho que tem perda óssea? E aí, como é que eu faço isso? Deixa eu mostrar aqui para vocês que eu não preparei, mas como é que eu faço isso? Vamos lá. Se eu tenho, digamos que esse paciente tenha 26 dentes. Se ele tem 26 dentes, ele vai ter 26 vezes 6 sítios, porque a gente não sonda cada sítio. Então, esse paciente, ele vai ter, deixa eu fazer as contas aqui, 26 vezes 6, ele vai ter 156 sítios nessa boca, certo? Se eu tenho, conferi lá no meu periograma, cada sítio eu conferi e identifiquei lá que eu tenho, digamos que eu conferi ali e eu vi que tinham 120 sítios com NIC maiores que 3, né? Maior que 3, que é mais ou menos o NIC padrão. Então, se eu tenho 120 sítios com perdas de osso, porque se eu tenho um NIC maior que 3,
Se eu tenho NIC de 5 a 10, eu tenho perda de osso, concorda? Então, se eu tenho esses sítios, eu vou fazer uma regra de 3. 156 sítios, que é o total, equivale ao 100% da boca. E os 120 sítios, que é o que tem perda de inserção, equivale a X. E aí eu faço minha regra de 3, que vocês aprenderam em matemática. 120 dividido por 156 vezes 100. Então, eu vou ter aqui que esse paciente tem 76% dos sítios com doença. Se ele tem 76% dos sítios com doença, aonde é que está aqui o problema desse paciente? Está generalizada ou está localizada? É maior que 30, então ela está generalizada. No outro caso, eu não lembro se foi no de vocês, do caso anterior, tinha um paciente com uma periodontite antiga periodontite agressiva, que agora ela estava no estágio 4, né? E aí, gente, quando ela tem esse estágio 4, a gente tem que observar se o padrão é molar incisivo, que é antiga agressiva, que é quando a gente tem a perda de osso em molar e incisivo de pacientes jovens, tá? Então, aqui é quanto à extensão e distribuição. O estadiamento, eu vou ver de acordo com esses parâmetros que tem aqui na tabela. Aí, a localização, se for um paciente que não tem padrão molar incisivo, que isso aí é clínico, a gente vai ver se é perda óssea molar e incisivo, idade, a agressividade da doença, a gente vai determinar isso, mas a gente calcula os sítios e vê. Então, nesse caso aqui, a gente tem um sítio generalizado, que é um paciente que tem perda óssea em todos os sítios, ok? Aí a gente já viu duas coisas, quanto à severidade e quanto à extensão da doença. Agora a gente vai classificar em relação ao grau de progressão. Então, o grau de progressão, gente, esse paciente é um paciente de 63 anos. Ele tem uma progressão lenta, ele não é fumante, fator de risco dele, ele não é diabético. Então, ele muito provavelmente ele vem tendo perdas ósseas ao longo dos anos. Fora que ele teve um dano muito grande por algum hábito, ou parafuncional, ou hábito como é que chama? Parafuncional, ou hábito de escovação, trauma de escovação, que gerou essa perda de inserção grande nos dentes na face vestibular e perda de estrutura dentária também. Então, esse é um paciente estágio 3, grau A, com uma periodontite estágio 3, grau A, generalizada. Esse é o diagnóstico periodontal. Teste de vitalidade para ver se ele tem necrose pulpar, quais os dentes que tem necrose pulpar, tá? Estilo de vida, tudo isso tem que ser nesse momento do diagnóstico, tá? Então, não esquecer do diagnóstico endodôntico oclusal e das lesões cervicais não cariosas. Que tipo de lesão cervical esse paciente tem? Aqui ele tem umas abifrações, ok? Então, a gente vai conduzir o tratamento desse paciente agora, que foi a pergunta número 2. Primeiro, o paciente procurou por qual motivo? Hipersensibilidade. Então, eu tenho que ver primeiro o problema. Eu consigo tratar esse paciente iniciando pela hipersensibilidade para aliviar o. Consigo. Mas eu tenho que esclarecer para esse paciente que eu não vou resolver o problema dele todo só tratando a hipersensibilidade, que ele tem problemas muito mais sérios que podem envolver pode agravar, envolver outras questões de saúde. Então, gente, eu já descobri que tem um problema de hipersensibilidade. Posso tratar? Beleza, vamos tratar. Tem alguma urgência? Não, não tem, só é hipersensibilidade. Então vamos lá, protocolo de hipersensibilidade do Paulo Vieira, da aula que eu dei para vocês, né, que vocês assistiram. E lá o Paulo, ele tem um protocolo passo a passo. Esse protocolo do Paulo, ele trata o paciente em 5 sessões, né? Então, como ele tem que fazer o tratamento periodontal, o que a gente vai fazer? Uma adequação do meio. Fiz a adequação do meio, beleza. Terminei a adequação do meio, eu vou
se necessário, faço anestesia, né, onde tiver sensibilidade. E aí eu vou fazer o primeiro dia do protocolo do PV, do Paulo Vieira. Que já fiz anestesia, faço a profilaxia pós-raspagem, uso o fio, se for o caso, para afastar um pouco essa gengiva. Aplico laser de baixa potência. Isso aqui é o protocolo padrão, tá, gente? Aplico laser de baixa potência. Uso um dessensibilizante por 5 minutos. Lava, seca, tiro o fio e aplico novamente o dessensibilizante. Que o Paulo, ele indica o Ultra S, se eu não me engano é assim que fala, Ultra S. Então, assim, vocês percebem que existe todo um passo a passo do protocolo. Ah, professora, eu estou num lugar que não tem nada. Então, é flúor. Raspou, flúor, e rezar para dar certo com flúor, ok? Aí eu vou marcar o paciente no dia seguinte. Aí o paciente vem, eu começo a fazer a adequação das raspagens, raspagem por sextante. Gente, plano de tratamento é passo a passo. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, é o que eu vou fazer cada dia. Então, no dia 2, o paciente, primeiro dia ele veio, adequei o meio e fiz flúor, laser ou apliquei o dessensibilizante que eu falei para vocês 2 vezes, né? Isso com isolamento relativo, seca, fez a profilaxia, botou o fio retrator, aplicou o dessensibilizante. Aí no outro dia o paciente vem, eu vou raspar o sextante 1 desse paciente, anestesia o sextante 1, raspo subgengival com as curetas específicas, Grace, se for o sextante posterior, 7, 8, 11, 12, 13, 14. Fiz a raspagem subgengival desse sextante. Aí eu faço a profilaxia no final, né, com a escova de Robson. Fiz a profilaxia, aí eu faço novamente o protocolo que eu fiz no dia anterior. Boto o fio retrator, o mais fininho que eu tiver, o 000, laser de baixa potência, o dessensibilizante, lava, seco, tira o fio e o dessensibilizante de novo. Marco o paciente no terceiro dia. O paciente vem no terceiro dia, raspa o sextante 2 e 3, se for o caso. E vou fazer o protocolo do dessensibilizante novamente. Só que aí, no protocolo do Paulo, ele já não usa mais o Ultra X, ele já usa o Gluma, né? 30 segundos, que foi o que está lá no vídeo para vocês. Então, aplica o Gluma, espera mais um dia, tá? Isso é porque eu estou fazendo o tratamento de hipersensibilidade junto com o tratamento periodontal, ok? Porque nesse caso, a queixa do paciente é a hipersensibilidade. E eu não trato hipersensibilidade só com o flu, é muito difícil, no caso dele está muito severo. Também vocês já identificaram os dentes que têm necrose, né? Lembra que já foram identificados para encaminhar para fazer canal, se for o caso. Então, enquanto eu estou raspando, fazendo o protocolo de hipersensibilidade, se eu for o endodontista, eu não vou poder fazer ainda, porque eu vou estar fazendo esses outros procedimentos, mas nesse intervalo, o paciente pode procurar o endodontista para fazer o acesso e deixar a medicação. Durante uma terapia periodontal, a indicação é que o canal só seja fechado, obliturado, quando terminar a terapia periodontal básica, ok? Antes disso, não fecha, prepara e deixa com a medicação. Dia 4, continuo as raspagens subgengivais e aplico novamente o protocolo com Gluma, laser e Gluma, né? No caso aqui, não precisa mais nem usar o laser, pode usar no quarto dia, pode usar só o Gluma. E o quinto dia, que eu vou fazer também mais um sextante, eu posso terminar a raspagem e aí eu já posso começar as reconstruções, porque vocês concordam comigo que desculpa, as reconstruções não. Isso aqui acumula muito biofilme, né? Porque tem uma cavidade aberta aqui. Então, no quinto dia, eu não faço profilaxia depois da raspagem, eu faço anestesia, coloco o fio, né? Retrator e aplico verniz.
tá? Secar e orientar o paciente para não comer e nem beber por 40 minutos. Então, esse é o protocolo do Paulo para hipersensibilidade. Continuam as raspagens, e aí eu sempre faço laser, gente, pós-raspagem, né? O protocolo do Paulo eu não utilizo ainda, mas eu sempre uso o laser e o flúor pós-raspagem. E aí eu venho tratando e resolvo esse problema periodontal do paciente. Beleza. Resolvi o problema periodontal do paciente, o paciente vai concluir a endo, e aí ele volta comigo para reavaliar com 30 dias. Nessa reavaliação de 30 dias, após a terapia periodontal básica, que envolve as raspagens subgengivais, a adequação do meio. Outro erro muito comum, adequação do meio. O que é a adequação do meio? Nesse caso aqui, é o que? É selamento dessas cavidades abertas. Aqui eu não vou poder selar sem tratar a hipersensibilidade, né? Então eu tenho que tratar o quanto antes. Então eu vou remover esses cálculos, grandes massas de cálculos. Essa vai ser minha adequação do meio nesse caso, ok? Aí fiz a reavaliação, novo periograma. Comparei, o paciente evoluiu bem, teve um bom controle de biofilme. Ótimo, então esse paciente ele vai voltar para mim para terapia depois, somente na terapia periodontal de suporte. Essa terapia periodontal de suporte é para tratar preventivamente as doenças. Então, na terapia periodontal de suporte, eu vou determinar o tempo de retorno. Como esse paciente é um paciente idoso, que tem grandes perdas, né, tem grandes profundidades de bolsa, foi submetido a tratamento restaurador, vai ser, no caso ainda, eu tenho que ter um acompanhamento dele um pouco antes. Então, ele voltaria para mim com 2 meses. E aí, depois eu aumentaria o tempo desse paciente. Eu ia fazer de 3 em 3, dependendo de como ele fosse se comportando em relação ao controle do biofilme dele, ok? Beleza. No dia 30, ele veio, eu fiz a reavaliação e comuniquei, ó, você vai voltar comigo com 2 meses. Essa segunda pergunta, em que momento do plano de tratamento, o paciente em questão terá informação do período de retorno. Então, ele vai ter a informação do período de retorno na reavaliação com 30 dias, que é aqui, ó, 2 meses. Entenderam? Esse é o momento, a resposta era só essa. E em que consiste a terapia de suporte? Consiste em manter a saúde bucal do paciente, controle de biofilme, entendeu? Teve muita gente que copiou e colou do Google. Terapia periodontal de suporte, pelo amor, né? Então, assim, a gente deu uma aula, a gente passou o conteúdo, botou a bibliografia no AVA. Então, gente, vamos expandir a cabeça da gente buscar conhecimento. Beleza. Aí o paciente chegou nesse momento da terapia de suporte, ele já sabe que ele volta com 2 meses. Mas ele tem um outro problema que precisa ser resolvido, que é aqui as abfrações. Então, como a gente vai resolver essas abfrações? A gente vai resolver essas abfrações com uma terapia reabilitadora. Primeiro, remover os hábitos, orientar a remoção dos hábitos que estão causando esse problema. Se for oclusal, já tem que ter sido encaminhado para resolver. E aí, se for uma abordagem ortodôntica, ele vai fazer após a reavaliação, que o periodontista vai avaliar, vai dizer o orto, ele está com saúde periodontal. Aí o orto vai ver o que ele pode fazer, ok? Então, uma outra abordagem, gente, para essas áreas com sensibilidade é o uso de adesivo autocondicionante, né, para obliterar os túbulos dentinários. E a reconstrução desses casos aqui é feito com resina composta mesmo, tá? A gente tem que fazer um novo contorno aqui, ó, como se fosse a junção cimento-esmalte, recuperando a anatomia do dente. Não pode ter esses absurdos aqui, que gerou essa doença, que é uma iatrogenia, isso aqui é uma inflamação, porque tem um degrau aqui nesse dente. E isso aqui, ó, esse defeito aqui é por conta da continuidade e progressão da doença. Então, não adianta eu botar resina e não parar a progressão da doença.
né? Então eu tenho que intervir nos hábitos desse paciente. Show. Aí aqui na terapia reabilitadora eu posso reconstruir esses dentes, pensando que eu já tirei o fator causador da bifração. Eu posso reconstruir esses dentes com a resina, né? E aí eu vou reconstruindo a junção semente-esmalte, reconstruindo a anatomia. E aí alguém da dentística pode detalhar melhor esse passo a passo, porque é complexo. E ou o recobrimento gengival também pode ser feito, né? Aqui em alguns casos. Aí a gente tem que ver se há indicação, o que a gente consegue recuperar de tecido dentinário, para poder planejar o enxerto que tira o tecido conjuntivo do palato para colocar sobre essas raízes aqui. Mas esse conjuntivo também tem que ver se for fazer o tratamento ortodôntico, se vai ser antes ou depois. Depende da abordagem do orto. Então, tudo isso a gente tem que avaliar. Vocês percebem que é um caso bem complexo. E eu fiz questão de trazer essa discussão para vocês terem uma visão amplificada. Porque eu pego, faço os questionamentos para vocês. Aí vocês me respondem, extração, eu não sei qual é a extração, adequação do meio, eu não sei qual é a adequação do meio. Eu queria que vocês tivessem uma lógica, uma forma de pensar. Isso aqui, gente, não é para especialista, isso aqui é para clínico. Se você não for um bom clínico, você não vai ser um bom especialista. Então, um bom tratamento, um bom dentista é aquele que começa por um diagnóstico bem executado, tá? Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. E a última pergunta, que eu esqueci de comentar durante aqui o bate-papo. As sinais de doenças periimplantar justifica o caso afirmativo e caso afirmativo, cite o tratamento. Bom, se ele tem supuração no 11 e no 12, ele tem doença periodontal acontecendo. A gente percebe aqui, se eu der um zoom aqui, ó, você percebe que de algumas espiras já desceu o osso, ó. Porque o osso ele fica, as espiras ficam para dentro do osso. Então aqui a gente já vê espira para fora, a gente já vê que houve perda óssea, tá? Então tem que ser feita a intervenção e a terapia periimplantar é uma terapia super complexa, porque o resultado também é um resultado que às vezes não vem. Então a gente tem várias abordagens e aí também teria que ser uma aula sobre isso. E a princípio o que a gente pode fazer? Antibiótico terapia, raspagem dessa região com instrumento Teflon que eles colocam na literatura não raspa isso aqui. É uma raspagem que não é eficiente, então alguns estudos já mostram a raspagem com cureta mesmo. O problema é que com cureta causa ranhuras e aí acumula mais biofilme. Então tem que fazer controle constante desses implantes, tá? Então, gente, era isso. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a construir uma linha lógica de raciocínio em cima do caso clínico, tá bom? Qualquer coisa eu estou à disposição, vocês podem falar comigo. Grande beijo.